Ouçam o lamento que ainda ecoa pelos salões de mandos, pois o que ocorreu nas areias de Alqualonde não foi uma batalha, mas uma ferida aberta no coração da existência. Imagine a dor lancinante de um povo, que em meio às cinzas de sua maior glória, viu o amor fraterno ser devorado pelas chamas da vingança e do orgulho cego. Não houve honra naquele porto, apenas o som de espadas rasgando a névoa e o grito de agonia de quem morria pelas mãos de quem deveria amar. Hoje, desvendamos a face oculta do brilho das Silmarils, um rastro de sangue que manchou a pureza dos primogênitos e mudou para sempre o curso da Terra-média. Como a brisa que anuncia o novo dia e a tempestade que a paz silencia, se queres o saber que o tempo não consome, inscreva-se e grave aqui o seu nome. Deixe o seu like como um farol na neblina, para que a história, enfim, se ilumine e defina. É fascinante notar que a queda de uma raça sublime não se iniciou com espadas, mas com palavras carregadas de um fogo inextinguível. Nas praças de Tirion, sob a luz moribunda das árvores de Valinor, Fëanor proferiu seu juramento terrível, selando o destino dos Noldor em um pacto que desafiava até os próprios deuses. Este momento reflete a fragilidade da nobreza humana diante do luto e da obsessão, onde o brilho das joias, as Silmarils, tornou-se o eclipse da razão e a gênese de uma perdição milenar. Contudo, a ambição de Fëanor não era apenas uma busca por justiça, mas um espelho da soberba que frequentemente consome aqueles que se julgam acima das leis naturais. Segundo as crônicas do Silmarillion, o juramento não era apenas uma promessa, mas uma corrente invisível que ligava seus filhos ao ódio eterno. Ao convocar seu povo para o exílio, ele não estava apenas cruzando fronteiras geográficas, mas atravessando o limiar moral que separava a luz da bem-aventurança da escuridão que já espreitava nos portos dos Teleri. Ao chegarem a Alqualonde, os Noldor encontraram não o apoio esperado, mas a resistência de seus irmãos, os Teleri, que guardavam os cisnes de madeira com o zelo de quem protege a própria alma. Olwe, o Rei dos Mares, recordou a Fëanor que a amizade não se baseia em exigências, mas em respeito mútuo, uma lição que a arrogância muitas vezes nos impede de ouvir. É um paralelo amargo com as relações humanas, onde a urgência de nossos desejos frequentemente nos cega para o valor e a autonomia daqueles que caminham ao nosso lado. Não obstante, a cegueira de Fëanor interpretou a prudência alheia como uma traição, transformando a diplomacia em um prelúdio de violência nas Areias Brancas. O que se seguiu foi o primeiro grande rasgo no tecido da Irmandade Élfica, onde o brilho das lanternas portuárias foi ofuscado pelo reflexo das lâminas desembainhadas. A tensão nos portos de cristal crescia como uma maré sombria, revelando que, uma vez que o coração se entrega à posse absoluta, o caminho para o desastre torna-se uma descida inevitável e solitária. O que se seguiu nas praias de Alqualonde foi o evento mais doloroso das Eras Antigas, o primeiro fratricídio, onde o sangue dos elfos manchou o mármore e a espuma do mar. Sob o céu desprovido das árvores, a luz das Silmarils parecia agora uma miragem distante diante da realidade cruel de irmãos ceifando vidas de irmãos por navios de madeira. Essa tragédia serve como um lembrete sombrio de que, quando o poder e a posse tornam-se os únicos nortes de uma civilização, a própria essência da humanidade, ou da natureza élfica, é sacrificada no altar do ego. É fascinante notar, como narrado nas crônicas mais antigas, que os Noldor não apenas roubaram os navios, mas carregaram consigo o peso de cada vida perdida naquela noite de horror. O massacre não foi apenas uma batalha por recursos, mas a perda definitiva da inocência de um povo que, até então, desconhecia a guerra civil. Ao içarem as velas brancas tingidas de vermelho, os exilados deixavam para trás a luz de Valinor para abraçar um destino de sofrimento, pois as sementes do mal plantadas na areia logo germinariam em um julgamento implacável. À medida que os navios roubados navegavam para o norte, uma figura colossal e terrível surgiu sobre as rochas geladas. Mandos, o guardião das casas dos mortos, proclamando a condenação dos Noldor. Suas palavras ecoaram como trovões, sentenciando que todos aqueles que seguissem o juramento encontrariam apenas traição, desespero e o medo da morte, algo até então estranho aos imortais. É a representação máxima da responsabilidade sobre nossas escolhas, o momento em que o destino se torna um espelho implacável das ações impensadas cometidas no calor do ódio.
Segundo as crônicas élficas, muitos tremeram e alguns até retrocederam, mas Fëanor, em sua soberba inabalável, desafiou o próprio juízo divino e ordenou que a jornada prosseguisse rumo às areias da Terra-média. Ele não apenas conduzia seu povo para uma guerra contra o inimigo escuro, mas os aprisionava em um ciclo de tragédias que duraria eras. Ao queimar os navios em Losgar, ele cortou a última ponte com o passado, deixando para trás o que restava de sua nobreza e transformando sua busca por luz em um incêndio que consumiria tudo ao seu redor. Ao contemplarmos as cinzas de Alqualondé e o eco do juramento de Fëanor, somos forçados a olhar para o espelho de nossa própria condição. A tragédia dos Noldor nos ensina que as maiores sombras não surgem de inimigos externos, mas das obsessões que nutrimos e das escolhas que fazemos quando o luto e o poder nublam nossa visão. Quantas vezes, em nossa busca por justiça ou por algo que julgamos nosso por direito, acabamos sacrificando aquilo que nos torna verdadeiramente humanos? A história da Terra-média não é um relicário de mitos mortos, mas um guia vibrante sobre as consequências da soberba. Como você reagiria se fosse confrontado com o peso de uma promessa que exige o impossível? Seria capaz de abandonar o seu navio para preservar a paz, ou seguiria o rastro de fogo até o fim? A maré que leva o sangue traz também a nova luz, pois o peso da memória é o que a alma nos conduz. Se o caminho foi traçado pelo fogo e pela dor, fique aqui com a sentinela, sob o manto do valor. Se inscreva e deixe o rastro de sua alma neste cais, para que as velhas crônicas não se percam nunca mais. Agradeço sinceramente por você ter acompanhado esta crônica até o fim. Se estas palavras despertaram em você o fascínio pelas profundezas do legendário, inscreva-se e junte-se à Sentinela de Gondor para mais histórias sobre a fantástica Terra-média.